A data e hora para o fim do Hamas está marcada. Diz Benjamin Netanyahu que a vitória completa é questão de dias. E eu vou explicar para vocês como foi esse andamento, esse passo a passo da invasão do Estado de Israel à faixa de Gaza até esse dia que vai ser o dia do fim do Hamas. Mas, Jean, como assim o fim do Hamas? Gente, o exército de Israel é muito mais poderoso. E ele conseguiu pressionar o Hamas às cordas desse ringue que eles estão disputando essa luta desde outubro. Como foi esse início do conflito? Então você teve a invasão aqui pelo norte da faixa de Gaza pelo exército israelense. E o foco principal era Gaza, a cidade mais importante da faixa de Gaza. Essa cidade foi bombardeada dias e noites antes da invasão. Isso obriga o Hamas a rumar para o sul da faixa de Gaza, mais especificamente Khan Yunis e Rafah, junto com a população refugiada que estava sofrendo com esses bombardeios. No momento que o exército de Israel sente segurança para a invasão de Gaza, eles ocupam a cidade, destroem hospitais, mata inúmeros inocentes e continua varrendo a faixa de Gaza, procurando nos túneis os terroristas do Hamas. E os terroristas caminham junto com a população para o sul da faixa de Gaza. Chegando em Khan Yunis, a mesma coisa. A pressão do exército de Israel, com seu armamento doado pelos Estados Unidos. É um exército muito forte, principalmente ali na região. Chega em Khan Yunis com seus tanques de guerras e varre também a cidade, obrigando os terroristas do Hamas, junto com isso é importante lembrar, junto com os reféns, grande parte dos reféns ainda estão nas mãos dos terroristas. Isso vai ajudar, talvez, aí numa negociação, nesse dia que já foi marcado por Benjamin Netanyahu, que vai decretar o fim do Hamas. Aí o Hamas, ele está onde? Aqui nessa região, no extremo sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito. Nessa região aqui, nós temos 1,5 milhão de palestinos em campos de refugiado, recebendo auxílio de ONGs, recebendo auxílio dos Estados Unidos, da ONU, estão pressionados aqui. Então, como vai ocorrer esse ataque proposto aí pelo Benjamin Netanyahu? As tropas israelenses se retiraram. Poucos ficaram. Então, eles estão se readequando dentro do território israelense para a tomada final. Então, eles vão invadir essa região, procurando os terroristas, mas qual é o grande problema? 1,5 milhão de pessoas estão aglutinadas ali. O que pode acontecer? Eles podem ser o quê? Pressionados para sair para o Egito. Aqui você tem o que? A passagem de Rafah, que é a passagem da Palestina para o Egito, aqui na Península do Sinai. O grande problema é que o Egito não quer a presença dos palestinos no seu território. Então já tem imagem, já tem indícios que o Egito vai criar uma barreira aqui, vai deixar parte da população chegar até a Península do Sinai, mas não vai passar nessa barreira. Então já tem lá imagens de muros, de uma presença mais ostensiva do exército egípcio para barrar uma possível invasão dos palestinos fugindo do massacre que vai ocorrer nessa região de Rafah, já que Benjamin Netanyahu quer a vitória completa, a aniquilação do Hamas. Isso é fala do Benjamin Netanyahu. Tá, o que pode acontecer? O Hamas tem ali, os reféns. Então, numa invasão, o Hamas se sentir acuado, ele fala assim, olha, quero negociar. Porque todas as negociações até hoje não chegaram a lugar nenhum. Nem resolução da ONU está sendo obedecida. Então, pode ser que eles falem, eu vou te entregar os reféns, para que isso não escale numa proporção que chegue no genocídio, que já está ocorrendo em Gaza. Mas que isso seja muito mais às claras. Então nós temos que se preocupar com esse momento, que Benjamin Netanyahu falou que vai acontecer. Tá, Jean, uma outra análise, pode ser um blefe?
Pode ser um blefe. Cara, imagina, você tá ali acuado, o cara fala que vai invadir e vai acabar com tudo. Pode ser que, naquele momento X da invasão, o Hamas também decida libertar os reféns. Mas aí a questão é, será que Netanyahu vai aceitar pegar esses reféns? Está tudo bem, pode ficar aí, Hamas? Não, eles vão querer as lideranças, pelo menos as lideranças que sejam presas. E que Israel domine a faixa de Gaza como domine a Cisjordânia. Cara, é um momento assim muito tenso, porque você percebe a movimentação, né? A retirada, a adequação ali das tropas e depois uma invasão em massa para acabar com o conflito de vez que perdura já há muitos meses. E isso é um desgaste do capital político de Benjamin Netanyahu. Você vê que ele sofre uma pressão gigantesca dentro do Estado de Israel. Você tem oposição que quer a cabeça de Benjamin Netanyahu. Tá, outro tema importantíssimo que está pegando no Oriente Médio é o seguinte: o Irã vai atacar Israel. E para você entender, tá, o que vai acontecer, é importante a gente fazer aí um breve histórico das relações Israel, Irã e Estados Unidos. Essa trinca é a trinca mais explosiva de fato ali no Oriente Médio. Por quê? São grandes países sobre a ótica militar. Diferente de um Hamas, de um Hezbollah, que são grupos que detêm armamento, sim, mas não detêm o poder militar como o Irã, que tem apoio da Rússia, que tem apoio da China, os Estados Unidos nem se fala, e Israel, que é o país que mais recebeu investimentos dos Estados Unidos. E esses investimentos foram levados para a área bélica e transformando Israel numa grande potência militar. Então é a trinca mais poderosa. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós entramos aí no período da Guerra Fria. E a Guerra Fria resume-se em disputa de áreas de influência no mundo entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, quem influenciava mais outros países. E essa região do Oriente Médio foi disputada entre União Soviética e Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre saíram na frente. Primeiro com a criação do Estado de Israel e com a influência estadunidense em países chaves que detinham muito petróleo, como o Iraque. Saddam Hussein foi colocado pelos Estados Unidos. Como outros países ali, a Arábia Saudita, o reino da Arábia Saudita sempre foi mantido pelos Estados Unidos. E até o Irã estava na mão dos Estados Unidos quando o presidente era o Shah Reza Pahlavi. Mas o Irã teve uma virada de chave, claro, com apoio soviético, que foi a Revolução Islâmica, que foi a retirada do Shah Reza Pahlavi do poder e a ascensão dos ayatollahs, Ayatollah Khomeini, a principal figura. E isso os Estados Unidos nunca aceitou. Porque é uma revolução que vem das camadas mais baixas da população, é uma revolução que teve apoio soviético, uma revolução anti-imperialismo americano na região, que poderia contaminar outros países, como quase ocorreu no Iraque, onde nós tivemos a guerra Irã-Iraque, onde ninguém saiu vencedor. Você teve ali um equilíbrio, já que o Irã tinha apoio da União Soviética, o Iraque dos Estados Unidos, parou. Nenhum venceu. Mas o Iraque poderia ter caído nas mãos dos ayatollahs e, consequentemente, da União Soviética. Então, os Estados Unidos nunca aceitou essa rebeldia do Irã contra a sua presença. E como Israel é o principal parceiro estadunidense na região, é o país que recebe maior quantidade de investimento, cara, é o principal inimigo do Irã. Fora as questões religiosas, nós estamos falando mais das questões políticas. Tá, Gia, mas é só por conta disso que o Irã vai atacar Israel? Não. Você teve fatos mais atuais. Um deles envolve a Síria. E você precisa entender o papel da Síria ali no Oriente Médio. A Síria tem uma localização geográfica privilegiada, muito próximo à Europa. Você tem ali uma costa em direção ao mar Mediterrâneo. Então sempre foi um país de boa comunicação com o Ocidente. Mas nos últimos anos, por conta da Primavera Árabe, a Síria vira um caldeirão. A Primavera Árabe, que era um levante popular contra ditaduras muitas vezes colocadas pelos Estados Unidos, que chega até a Síria para derrubar
Bashar al-Assad. E quem queria derrubar Bashar al-Assad? Os rebeldes. Esses rebeldes tinham armas, sim, doadas pelos Estados Unidos. Aí você tinha o Estado Islâmico do outro lado, que também foi uma criação estadunidense, recebeu armamento estadunidense e depois se tornou inimigo dos Estados Unidos. Mas esses rebeldes da Frente al-Nusra queriam a derrubada de Bashar al-Assad. E aí você tem a guerra da Síria. Mas tem um ator importante que vai entrar no conflito que também incomoda os Estados Unidos, que foi a Rússia, de Vladimir Putin, que apoia Bashar al-Assad com armamentos. Bashar al-Assad tinha um exército muito mais poderoso, agora com apoio russo, muito mais, e eles conseguem derrotar os rebeldes da Frente al-Nusra, que era apoiado pelos Estados Unidos, e vence a Guerra da Síria. Vence a Guerra da Síria. Por quê? A Rússia e Bashar vence os rebeldes e vence o Estado Islâmico. Claro, com apoio dos curdos, e os curdos tiveram apoio dos Estados Unidos, mas eles venceram a Guerra da Síria. Claro, ainda tem conflito na Síria? Tem, mas venceram. Isso principalmente sob a ótica de Bashar al-Assad e de Vladimir Putin. Por conta disso, o Bashar tem relações muito próximas com o Hezbollah, muito próximas com o Hamas, muito próximas com o Irã. E a Síria enxerga Israel como seu inimigo. O Irã, por ter essa proximidade com a Síria, tem ali bases militares iranianas dentro do território sírio. Há visitas do alto escalão iraniano ao governo de Bashar al-Assad. Então nós temos uma proximidade muito grande entre Síria e Irã. E, consequentemente, se eles têm aí a mesma retórica, a mesma narrativa, Israel é um inimigo. E essa proximidade aqui fortalece quem? A Síria, que está muito próxima de Israel, que apoia o Hezbollah. Então, você percebe aqui que tem uma ligação do Irã com esses países. Consequentemente, Israel ataca a Síria, mas os alvos são militares do Irã. Tá. Mas isso não começou de agora, né, Jean? Não. Em 2020, nós tivemos a morte aí de um cara de alto escalão, da mesma importância que os ayatolás para a população iraniana, que era o Qasem Soleimani. Ele foi morto, um ataque a drone, né, que Donald Trump falou, fui eu. E isso colocou ainda mais combustível nessa relação tensa entre Irã e Estados Unidos. O Irã falou, eu vou atacar os Estados Unidos por conta dessa morte. Gente, mas o revés iraniano foi pequeno, da forma que a gente imaginava. O Irã vai bombardear... Não, o Irã fez alguns atentados dentro do território iraquiano contra cidadãos estadunidenses, mas não teve uma resposta assim, nossa, olha o Irã, o que ele fez. Tá? Não se vingou de fato sobre o olhar iraniano a morte do Soleimani. Tá, nesses dias agora você teve o quê? O ataque israelense a um complexo em Damasco, capital da Síria, onde morreram também soldados do alto escalão da Força Aérea Iraniana e também da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso causou ainda mais tensão. E olha, o Irã agora diz de novo que vai se vingar. Mas agora não é nem se vingar dos Estados Unidos, é se vingar do Estado de Israel. E bateu na tecla, vai acontecer. E o próprio governo dos Estados Unidos, de Joe Biden, já alertou o ministro Benjamin Netanyahu que vai acontecer esse ataque. O Biden já se prontificou a falar o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com esse ataque. Por quê? Ele não quer se envolver num conflito absurdo desse entre Irã e Israel no momento que nós temos eleições nos Estados Unidos. Então ele fala, olha, isso foi coisa do Benjamin Netanyahu. Não tem participação dos Estados Unidos. Mas o Irã, ele faz uma relação única. Irã e Estados Unidos são a mesma coisa na visão iraniana. Então, gente, o que pode acontecer aqui é um ataque tanto no Oriente Médio como fora do Oriente Médio, de embaixadas estadunidenses, de empresas estadunidenses, tudo isso sendo orquestrado pelo Irã para atingir os Estados Unidos ou um ataque direto ao território israelense.
Se o Irã atacar diretamente o território israelense com bombardeio, por exemplo, aí nós vamos ter o quê? Uma escalada do conflito. Então nós temos esses dois cenários. E os Estados Unidos já está falando, vai acontecer, mas não sabe quando e não sabe como. Se vai ser um ataque pontual, como foi lá na época do Soleimani, ou se vai ser algo de proporções estratosféricas, que vai ser um ataque direto ao território israelense, que aí a resposta israelense também será de grandes proporções, e aí a gente vai ter ali um cenário de guerra global. Beleza, pessoal? Ó, desce o dedo no like, se inscreva no canal de Educação Precisando de Sua Ajuda, e a sua opinião sobre esses dois temas da geopolítica, são temas tão tensos e atuais, e tudo envolvendo Israel, hein? Coloque aqui nos comentários, é importante seu comentário sempre com educação, tô sempre comentando, sempre discutindo com vocês, e se você quer aprender tudo de geopolítica, aqui na descrição, Geopolítica Flix. Cara, baratinho, baratinho, você tem um conteúdo completo, tanto para preparação para concurso público ou vestibular, mas também para a vida. Conhecimento é para a vida. Aqui na descrição, o Geopolítica Flix. Beleza, galera? Tamo junto, pra cima deles é Gabarita Gel.